falando. Quero falar um pouquinho para vocês aqui, então, como geral, nessa parte de agricultura 4.0, o colega já falou mais cedo. Então, mostrar como que a gente, RIGER, né, vem trabalhando esse assunto, essa parte de conectividade, né, e mostrar um pouquinho aí dos nossos resultados aí de gestão que a gente vem fazendo aí, a parte de decisão da irrigação aí, alguns resultados desde 2005 aí que a RIGER vem acumulando. Então, a RIGER, como empresa de gestão, iniciou seus trabalhos em 2005 e, a partir de 2011, a gente passou a fazer parte do grupo Valmont, né? Então, hoje a gente é uma empresa do grupo. E temos como meta agora, cada vez mais, trabalhar nessa parte de conectividade. Então, em 2017, a gente lançou o RIGER Connect, que é uma plataforma via aplicativo e via sistema de web, que veio substituindo o sistema antigo, que era em Delphi, né, que era instalado no HD. Então, é o primeiro passo aí para poder conseguir conectar tudo e ter informações aí em tempo real. E, a partir de 2018, a RIGER se tornou marca global da Valmont. Então, a gente está atuando aí nos 5 continentes, gerando informações de gestão em todos eles, né, e atuando. Em alguns lugares, a gente atua com o nome RIGER mesmo, em outros com a marca Vale Schedule, principalmente no mercado americano, que a Valmont é de lá, né? Então, é só a diferença, mas a plataforma é a mesma. A gente tem 2 frentes de atuação, uma delas a parte de projetos, planos diretores, que eu não vou falar aqui hoje, não vou focar nessa parte, principalmente a parte de gerenciamento de irrigação, a parte de gestão, que é o foco aqui da conversa. Mas temos trabalho nas 2 áreas aí. Bom, então não vou aqui me alongar na parte de irrigação 4.0, o que quer dizer, a parte de agricultura, já foi até falado hoje, mas a ideia, então, resumidamente, é conectar tudo, trazer informações e tomar decisões de forma mais assertiva e em tempo real, né, o mais próximo, o mais rápido possível. E aí, para isso, no caso da irrigação, a gente está trabalhando com o sistema todo integrado, a parte de estações meteorológicas, a parte de sensores de solo, posso ter ou não, eu posso fazer tomar a decisão via balanço hídrico, sem a necessidade de um sensor de solo específico, medindo a umidade do solo ou a tensão, ou posso colocá-lo para comparação ou tomar a decisão por ele, né? No método de balanço hídrico, eu preciso da estação meteorológica e pluviógrafos para medir a chuva, que é uma variabilidade maior de distribuição de chuva, a gente sabe disso. Então, todas essas informações, mandando informação em tempo real, consigo tomar a decisão, e aí se eu agregar o sensor ou não. E uma outra questão que a gente vem trabalhando muito, que é a parte de imagem de satélite, que eu posso utilizar ela tanto para ver vigor da planta, quanto para ver questão de KC, apurar, né? Então, o SAFE, a gente está trabalhando, desenvolvido pela Embrapa, para acompanhar também, definir o balanço hídrico. Por isso tudo, então, juntando tudo isso, a gente entende, tem visto no mercado e comparando com as concorrentes, aí, que a RIGER é a plataforma mais completa do mercado, porque ela linka todas essas informações, capacidade via sensor de solo, via balanço hídrico, via imagem, né? Então, via planta, solo ou clima. E tudo isso agregado na mesma plataforma, tomando a decisão ali com base nas 3 frentes. Eu posso, inclusive, fazer por uma e fazer checagem por outra, fazer métodos comparativos, né? E o grande diferencial, sendo que a gente já tem mais de 3 milhões de hectares monitorados, de 40 culturas diferentes, né, nesses 15 anos. Então, a gente acabou fazendo um banco de dados forte, né, para cada região, e esse banco de dados é fundamental para a gente tomar decisão. Não tem como fazer agricultura, irrigação 4.0 sem um banco de dados forte, para você tomar a decisão, uma massa de dados, né, para fazer o próximo passo, uma análise. Então, essa parte de inserção automática de informações, seja de solo, chuva, clima, tudo isso já acontece. A gente tem a API, né, integração com as principais empresas do mercado, a parte de clima, empresas meteorológicas, né, Davis, Metos e outras, a parte de solo também, diversos sensores. E a parte de irrigação, a gente tem tanto integração com os produtos da Valmont, por já fazer parte do grupo, mas também podemos automatizar qualquer outro equipamento de irrigação, gotejo ou pivôs de outras marcas também. Nós fazemos a gestão de todos eles. E a gente tem uma equipe interna, faz auditoria interna lá em Uberaba, que fica acompanhando em tempo real como está o manejo em cada fazenda. E fazemos também, assim, temos a parte NDVI Safe, eu já comentei, vou até mostrar alguma imagem ali que a gente está utilizando bastante. E a parte de previsão de irrigação, que a gente já tem programar para os próximos dias quanto que eu preciso irrigar. Então, para isso,
eu já tenho, além dos dados da cultura, eu tenho uma previsão climática já integrada também na plataforma. Então, já temos uma API para isso também. E, no final, a gente exibe os relatórios, né, seja diários para tomada de decisão, e os relatórios acumulados, mensais, de safra, e o final do ciclo ali, a gente faz um apanhado geral. Essa aqui é a tela principal da plataforma, aqui eu peguei da web. Se for no aplicativo é a mesma coisa, a diferença é que você tem ela em partes, né, você navega entre uma e outra. Esse aqui é um exemplo da usina Agromos, lá do Peru, que a gente está fazendo um trabalho de gestão lá. Então, a ideia é que a gente tem aqui, então, os pivôs coloridos, sendo que aqui não tem nenhum, mas quando a gente tem 4 cores que a gente trabalha, a cor azul está na umidade máxima, a verde está na umidade confortável, o amarelo, a umidade já está, é um alerta, né, já está próximo do crítico, perto do limite mínimo de segurança, e o vermelho é que já passou do momento de irrigar. Então, esse aqui é o retrato do momento. Eu tirei essa imagem ontem, então isso aqui é a informação que eu tinha ontem no início do dia, né, o clima que fechou à meia-noite. E aqui eu tenho a programação para os próximos 4 dias. Então, se eu olhar aqui, cada linha dessa é um pivô, então já está a programação. Eu vou dar um clique aqui, porque quando eu clico sobre um desses pivôs, sobre uma dessas áreas, ele me mostra uma previsão expandida para 7 dias aqui. E para os próximos 7. Né? Então, ele me mostra aqui qual que é a ITN, ou seja, a irrigação total necessária que eu preciso aplicar no dia. Então, nesse caso aqui, no primeiro dia está com 9, no segundo dia 13, 17, 21 e assim por diante. Vai acumulando, né, se eu não irrigar, quantos milímetros que eu preciso aplicar no próximo dia. Já considerando os dados da cultura e o do clima que está mudando. Né? E me mostrando aqui já então que no terceiro dia aqui ele está no amarelo, ou seja, está no momento de irrigar. No quarto ele já vai ter passado abaixo daquela linha de segurança. E aí, enfim, para cada parcela eu posso tomar essa decisão dessa forma. Se eu der um clique lá naquele dia que estava de amarelo, ele me mostra quantas horas que eu preciso irrigar, qual o tempo que ele vai dar, né, ele vai gastar para fechar a volta lá, né, e qual que é a evapotranspiração, enfim, a lâmina a ser aplicada, passa mais detalhes. E se eu clicar sobre o ícone do gráfico, ele abre o gráfico mostrando desde do plantio, ou no caso do último corte, até hoje, como que está o gráfico do balanço hídrico. Então, a gente tem aqui a linha da capacidade de campo em cima, ponto de murcho aqui embaixo, essa linha que seria a umidade de segurança, e aqui o que ocorreu dia a dia. Lá quase não teve chuva, as chuvas são essas barrinhas de azul escuro, essas de azul claro são irrigações. Então, a gente pode ver aqui no acumulado que já teve 550 milímetros de irrigação em 134 dias e apenas 34 milímetros de chuva. Então, aqui a gente vê de forma bem resumida como está o status, né, para tomar a decisão, e depois acumula os indicadores. A gente tem esse indicador de estresse aqui, que a gente acompanha ele, mede ele para a cana, que eu vou falar um pouco, a gente quer fechar no ciclo em torno de 20%. Esse indicador de estresse hídrico. O que ele mostra, basicamente? É a redução, quanto que eu fiquei abaixo do potencial de evapotranspiração da cultura. Então, a gente monitora isso dia a dia. Então, é um balanço hídrico diário. Né? E aí, com tudo isso, a gente ajusta, né? E aí a gente tem um sistema de alertas que manda um SMS, a gente dispara um SMS ou um e-mail, os dois, né, para o responsável, mostrando quais parcelas que estão abaixo da unidade de segurança, se ele não tiver visto lá no sistema. Então, para auxiliar também. A parte de NDVI, a gente está utilizando ela basicamente, assim, no momento, mais para averiguar, né, possíveis problemas de uniformidade, de vigor da planta. Então, a gente vê, por exemplo, aqui que tinha na borda tinha um problema aqui por baixa pressão, um bocal entupido aqui, gerando um anel. Enfim, a gente tem problemas aqui na área, né, averiguar o vigor da planta. Aqui eu tive outra imagem mostrando diversos problemas. Então, é uma ferramenta de diagnóstico, é um raio-x da lavoura para mostrar se tem algum problema, algum ganho. Claro que a gente tem outros ganhos que a gente pode utilizar, o NDVI ou outros indicadores, outros índices aí, né, para poder ver também produtividade, problemas fitossanitários, enfim, tudo mais. Mas, focando aqui mais nessa parte, comparando aqui um equipamento com problema, depois de adequado no ano seguinte, como que estava a imagem na mesma área, na mesma época. Então, só para você ver. Então, é uma ferramenta, aqui outro. Essa imagem aqui interessante, que a gente tinha problema do equipamento com um problema no pressostato, que ele não estava regulado, não esperava a água, ele começava a girar antes da água chegar no último aspersor. Então, você tinha as faixas lá com um problema de uniformidade. E aqui, no ano seguinte, depois de adequado, como que está bem melhor o vigor, né, a distribuição de vigor. Então, isso aí mostra realmente, às vezes ajuda a questão de época de fazer um ajuste dos equipamentos, troca de emissores,
e tudo mais, né? Aqui só mostrando como a estratégia do grupo Valmont como um todo, que focando nessa parte que a gente está, que é a questão de a gente sair do produto, que a gente tinha antigamente o equipamento, ligava ele simplesmente para jogar água, e a partir do momento que a gente começou a programar ele, tem um equipamento para ser programado, depois conectado, isso gerando informações, integrado com outras informações, que eu falei igual a parte de clima, a parte de solo, imagens e tal. E o próximo passo, que já é um sistema que o pivô pode se irrigar sozinho, né? Por exemplo, se a gente tiver todas as informações, todas as análises bem feitas, eu posso chegar para a cana na fase inicial. Deu um déficit de 12 milímetros, por exemplo, para esse solo, ele irriga. Se for na fase reprodutiva, a hora que chegar num déficit de 20, 25, aí para um outro tipo de solo. Então, enfim, eu configuro quais são os parâmetros para aquela cultura, para aquela fase e para aquela região, e ele toma a decisão sozinho. Ou seja, o próprio sistema, a plataforma é capaz disso. Então, isso é o futuro, e o futuro próximo, né, chegando, a gente sabe disso, então a gente já está muito próximo disso, a gente está tudo integrado, tem os dados, aí é mesmo ter como fala, realmente terminar de fazer essas análises aí com esse banco de dados todo, a gente consegue fazer isso em breve. Então, dentro do grupo, que a gente tem trabalhado muito essa questão da telemetria, né? Então, tem várias opções de painéis. Os painéis já saem direto, mandando informação via GSM ou via rádio. Temos também a parte Field Commander, que é um equipamento que você pode colocar lá na borda do pivô, para ele, o equipamento que não tem o painel pronto, né? Então, é uma possibilidade também. Aquatrack, que é um equipamento para medir, que é sensor de solo também, umidade. CropLink, que é para a parte de bombeamento. A RGER mesmo desenvolveu aqui no Brasil, em parceria com outra empresa, uma estação, Field Station, que a gente chama, que é para uma estação de campo, que ela tem 2 pluviógrafos. Então, a gente vê aqui o mais alto e o mais baixo. O de cima fica acima da linha dos emissores, que coleta só chuva, e a de baixo fica abaixo da linha dos emissores para pegar chuva e irrigação. Então, pela diferença, você tem o volume de chuva, o volume de irrigação. Pode acoplar até 3 sensores de umidade de solo nela também. E ela tem ainda o diferencial que ela manda informação via satélite. Então, é o único equipamento, o único sistema que a gente coloca lá, tem todas as informações de solo, de chuva e de irrigação em tempo real. E então eu consigo não automatizar o equipamento em si, né, mas automatizar o lançamento de informações na plataforma, e com isso eu tomo a decisão em tempo real também. E aí, como eu falei, assim, a questão do futuro, aí, a gente está com a parceria com a Prospero, a empresa israelense também, do grupo Valmont também, que a gente, com esse objetivo de realmente fazer essa análise mais maciça dos dados aí, e começar a caminhar para o próximo passo, que é realmente essa questão de transformar o pivô numa máquina, né, capaz de tomar as próprias decisões de irrigação ali, com base nos parâmetros, né, nos sensores. Outro ponto aí que também já tem disponível, só por questões de viabilidade, não é utilizado ainda em larga escala, principalmente no Brasil, né, praticamente não tem, mas é a questão de imagem, de irrigação de taxa variável, que eu posso fazer. O que a gente já tem hoje mais é a irrigação variar por ângulo. Então, eu posso mudar a velocidade do equipamento, fazer programação, isso já é factível, né? Agora, fazer por zonas, que é eu fechar válvulas, ter válvulas aqui, e irrigar uma faixa mais que a outra, se tem mancha de solo, enfim, por diversos motivos eu posso ser interessante fazer essa variação. Então, isso também são novidades aí que está, né? Queria dar uma passada aqui rápido nesses, como eu falei, a gente está no 15º ano de RGER aí, tem bastante informação, vou passar algumas aqui para vocês. O principal ponto que destaca é o seguinte, é que cana irrigada é diferente de sequeiro mais água. O professor Everardo, desde os anos 2000, falava muito isso nas aulas dele lá, e eu falava, pô, é óbvio, né? Mas assim, parece que não é hoje mesmo, nós estávamos ouvindo aqui nas palestras anteriores, tanto que falou sobre isso, né? Por exemplo, comparativo, às vezes, que foi feito, o próprio Hermes comentou lá que lá tem 400 hectares, a 400 milímetros irrigado de média no pivô, 700 no gotejo. Mas só que tem a diferença de principal também, que afeta a produtividade lá, que é a distribuição de fertilizantes. Então, ou seja, a gente já está tratando, às vezes a gente ainda trata, ainda mesmo no pivô, a fertirrigação não é bem feita ainda, né, como deveria ser. Então, são formas aí que a gente observa que a gente ainda tem muito a caminhar, que precisa realmente mudar o lado nutricional para a gente conseguir atingir maiores níveis de produtividade, né? Então, o Brasil, a gente, com toda a área irrigada que tem, mas irrigada efetivamente, com capacidade de suprir bem a demanda, não suprir 100%, mas nos níveis adequados de produtividade, né, a gente tem um pouco mais de 110 mil hectares de área irrigada de cana,
E a RGE já fez gestão um pouco mais da metade disso. O grande desafio operacional que a gente tem, então muitas áreas que a gente já fez trabalho, às vezes você tinha uma lâmina de 2 milímetros por dia para aplicar, mas não conseguia operar as 21 horas por dia, às vezes pivôs rebocáveis, então você acaba conseguindo suprir uma lâmina muito menor do que eu precisava. Então a irrigação suplementar era, às vezes, com lâmina muito limitada, né? E aí a gente viu a necessidade de fazer planos diretores, estudos, projetos mais bem detalhados para cada região, e isso vem sendo feito, né? Tem várias pessoas aí no setor. E aí, assim, os estudos que a gente vem mostrando assim, de viabilidade, às vezes mostra que só os ganhos indiretos que você tem com a irrigação, que muitas vezes, às vezes, não são considerados, te representam em torno de 10 a 15 toneladas por hectare. Claro que você vai produzir mais próximo da usina, então você tem menor custo de transporte, menor custo de arrendamento de área, enfim, vários outros aí são os ganhos indiretos que tem que ser colocado na balança também, né? Além do que a gente fala que é da produtividade. O balanço hídrico para definir a estratégia de irrigação, então a gente tem que ser fundamental que se faça esse balanço hídrico. E o monitoramento de déficit hídrico para explorar a tolerância ao déficit hídrico. O que a gente vem falando? Eu coloquei aquele índice de estresse, que é a redução da transpiração, que é em torno de 20% que a gente está trabalhando. No início, lá quando a gente começou, a gente falava em 30%, mas à medida que foram surgindo variedades mais produtivas, foram vendo que podia fertilizasse melhor, a gente tinha resultados suprindo mais uma parcela maior da necessidade hídrica da planta, né? Então, hoje, a gente está trabalhando na casa de 20% a 25%, dependendo da variedade. Eu vou colocar na sequência aqui alguns dados. Aqui só um comparativo, vou passar mais rápido nele, um comparativo aqui para um equipamento para a área de semiárido, né, com 9 milímetros por dia, outro e para a área de cerrado com 4,5 milímetros por dia. Comparativo de custo aqui de 12.500 e 9.500, mas assim, o que eu queria mostrar mais aqui, basicamente, é o custo de operação, considerando depreciação, energia elétrica, manutenção, ele se paga aqui de 4,5 a 6 anos, se iguala o custo de operação com o custo de manutenção. Então, só para mostrar aqui a importância que é de se analisar muito bem qual o custo operacional que você vai ter depois. Porque não adianta você implantar um pivô, por exemplo, que a gente está falando de 20 anos, tranquilo, aí até mais que ele fica no campo, e às vezes com 5, 6 anos ele se iguala ao custo de operação com manutenção. E o custo, né, outro ponto aqui, que o custo da irrigação aqui tem ficado aí na casa de R$ 1.500 a R$ 2.000 para a área de cerrado, e às vezes um pouco mais na área de, se você for suprir realmente no semiárido toda a demanda, né? Isso para suprir realmente a lâmina. Resultado, mais um aqui, acho que é chover no molhado falar que cana aumenta a produtividade, a gente sabe disso, mas só para mostrar aqui um exemplo, que diz média de 6 cortes, 114, média de 4 cortes, 67, isso aqui lá em Goianésia, né? E, então, na Jales, então mostrando realmente mais um dado, provar que, assim, que a gente tem visto assim, que além de aumentar a produtividade, traz longevidade, né? Então a gente tem vários números mostrando para isso. Mais um aqui, esse aqui lá do Jaíba, Sada, norte de Minas. Então lá a gente vê aqui também mostrando aquela questão, provando aquela questão do... Isso aqui são 2 safras, 2009 de azul e 2008 de vermelho, onde a gente vê claramente aqui que os maiores valores produtivos estão aqui próximo de 20%, em torno de 20%, um pouco mais disso, de estresse hídrico. Então, todos os valores assim, têm puxado para isso. Aqui em Jataí, Goiás, mostrando aqui também, mesma coisa, em torno dos 20% aqui também estão os maiores valores produtivos. Aqui, de novo, um lá da Jales, mostrando mais 3 safras aqui, a gente fez um acumulado, então tem as cores diferentes aqui representando cada safra. Também aqui, abaixo de 30% de estresse, você tem maiores valores produtivos. Aqui, lá, a gente já tinha pivôs, ainda tinha uma certa limitação, região mais déficit hídrico maior, você não conseguia nem chegar nos 20, 25 com os equipamentos que tinha na época. Mas a gente vê que estava uma crescente aqui ainda, no geral, né? Claro que a variabilidade é muito grande, que não é experimento, né? É dado de campo, realmente. Então, você tem diversos fatores aí interagindo, né? O outro exemplo aqui, isso aqui lá de Grajaú, no Maranhão, mostrando também aqui quando a gente sai do sequeiro, que eu tinha quase 60% de déficit, para o irrigado aqui, que lá a gente só conseguiu chegar no 30% de déficit, aplicando 740 milímetros. É um diferencial aqui que a gente, entre 440 e 700 milímetros, a gente não percebeu muita diferença, porque lá a gente não gerenciou o período de rega. Então a gente fez a mesma período de rega, só mudava a lâmina. Então aí acaba que não respondia. Para você ter maiores respostas aqui, chegar nos 20%, 25%, você tinha que aumentar a frequência de irrigação. Já estou finalizando, chegando próximo, só para concluir. Mas assim, a gente tem aqui, então, nesse número aqui, mostrando que a cada 1% que eu diminui o estresse, deu 3,2 toneladas por hectare a mais.
Isso aqui é um número que a gente vem analisando quando eu faço para aqueles outros que eu mostrei, para outros estudos em geral, de certa forma se repete. Às vezes 2,5, 3, 3,5, mas em torno de 3 toneladas para cada 1% para diminuir o déficit. Por que a gente precisa isso? Às vezes pergunta, e para cada milímetro que eu irrigar mais? É difícil você falar um milímetro, porque você tem que extrapolar por região, depende de quando chove, região mais quente, menos quente. Agora o índice de estresse é um fator que eu posso extrapolar ele para diversas regiões, então é mais fácil de fazer. E aí, já chegando no último slide, então, algumas considerações no geral, é que a irrigação de cana tem se mostrado viável no aumento de produtividade dela em todas as principais regiões produtivas, né? Isso aí não é segredo mais. O plano diretor é fundamental para nortear investimentos, então já foi falado aqui hoje também, mas vê a questão de solo lá, onde eu vou irrigar primeiro, qual equipamento que eu vou colocar. Não tem um único sistema de irrigação ideal, a gente tem um para cada área, então a gente tem que analisar tudo isso. Projeto específico para cada usina, cada fazenda, né? Então considerando todos os dados de solo, clima e tudo mais. Manejo para reposição de aproximadamente 80% da evapotranspiração, que é para dar os 20% de estresse que eu coloquei, então os resultados estão voltando para isso. Em média, para cada 1%, dando 3 toneladas, eu falei, então só reafirmando. E por último, o sistema de gestão é fundamental. A tomada de decisão atual e futuras, né, para poder gerar um banco de dados, está mostrando isso também para grupos, investidores, mostrar isso para o patrão que vale a pena irrigar. E diferenciando bem todas as informações, ganhos diretos e indiretos da irrigação. Seria isso. Deixo aqui o contato, fico à disposição se mais alguma pergunta.